Estudar para concurso público não é tarefa fácil. Não é fácil se manter linear, disciplinado, principalmente depois que o tempo vai passando, você vai prestando um atrás do outro e vai tendo dificuldade de tirar a nota que você precisa. Eu não sei se você é uma dessas pessoas, mas quantas vezes você se programou? Vou dar um exemplo que vira e mexe eu leio aqui nos comentários ou no meu Insta. Tinha me programado para estudar para o TRT São Paulo. No fim, desisti porque eu vi que não vai dar tempo e a pessoa desiste perto do TRT São Paulo. E agora eu vou pegar o TJ. Quantas vezes eu li isso? Eu estava me preparando para o TSE, mas eu desisti porque foi adiado. Eu sei que tomar decisões assertivas não são fáceis, porque cada um sabe qual é a vida que está levando, cada um sabe aonde é que o calo aperta mais. Abrir mão de coisas que a gente percebe que não está dando certo também é um ato de coragem, né? Então a gente já começa aqui nesse ponto em específico, é muito importante. Há muitos anos atrás, eu escolhi concurso público pelo motivo do desespero. Eu estava perdida, vim de uma família muito pobre, eu não sabia muito bem o que eu queria para minha vida. Não tive base nenhuma, fui aprender português quando descobri que existia um mundo de concurso público. E como é que eu descobri o mundo de concurso público? Por inspiração. Na época, minha irmã casada com meu cunhado, que é bem conhecido aí, é grandão, vou falar o nome dele, grande coisa, Josué Romero, a minha irmã casada, hoje eles ainda têm uma relação de amizade pelos filhos, tá tudo certo. Eu lembro que ele mesmo disse pra mim, por que você não estuda para concurso público? O estudo vai mudar a vida social de vocês. E ali, realmente, gerava um processo de admiração, porque por tantas dificuldades que eu tinha, eu sempre gostei desse mundo intelectual. Eu sempre admirei quem era estudioso. Mas aí deixei passar para lá, porque eu era muito jovem, imatura, estava atrás de outras coisas. As amizades, depende da amizade que a gente tem, e isso influencia muito, sim, o nosso foco. Talvez se na época em que ele disse isso para mim, eu estivesse com amizades buscando o mesmo foco que o meu, pode ser que lá atrás eu tivesse levado mais a sério. E não significa que eu não fiz inscrições em pelo menos uns 2 concursos. Eu era bem jovem, não sei quantos anos eu tinha, eu acho que 28 anos mais ou menos, né? Era bem jovem. E aí prestei concurso assim, né? Sem se organizar, estudava quando dava, e aí quando faltava 30 dias para a prova é que encontrava força para estudar mesmo, que eu acho que 90% das pessoas acabam fazendo isso, né? Dependendo do meio e das pessoas que estão em sua volta. Os anos foram passando, a vida foi apertando, as dificuldades foram vindo, né? Fui mãe muito jovem, não dei certo no meu primeiro casamento, a gente foi passando por muitas dificuldades e aquilo que estava ruim conseguiu ficar pior, né? E vira e mexe vinha esse sentimento na minha cabeça, olha, buscar nos estudos, ele até brincava, ele falava assim, alguma coisa de enxada. Trocar a enxada pela caneta, algo assim, escreve você aqui a frase que fugiu da minha cabeça, qual que é essa frase. Enfim, os anos, a maturidade foi vindo, a dor, as dificuldades, e eu escolhi concurso público, pronto, vou levar a sério isso, e comecei a estudar, não tinha base nenhuma, imagina, naquela época que a gente não tinha os acessos que vocês têm, hoje em dia eu não sei se ter tanta coisa com facilidade é melhor do que era antigamente, porque eu acho que antigamente a gente não tinha tanta coisa, mas a gente podia centrar mais em um ou dois materiais e não tinha tanta concorrência, né? Eu não sei se você é da velha guarda, comenta aqui como que você vê a diferença de antes com agora. Qual que é a sua opinião relacionada a isso? O que mudou nos concursos públicos comigo? Ainda assim, imatura, eu falo para vocês que eu tive que mudar muito o comportamento, porque eu percebo que um dos maiores vilões da aprovação não é nem tanto metodologia de estudos, mas é comportamento. Além de todo esse processo cultural que a gente tem e não saber estudar, né? Imagina um país subdesenvolvido que nem valoriza a educação, o que se espera? Como que o cidadão vai saber estudar? Não sabe, nem os professores, uma boa parte, 90% dos professores não sabem ensinar também. E isso não vou falar que é só uma escola pública não, porque tem muita escola particular que também é ruim. Enfim, colocando todo esse contexto aqui que é importante, tá? Quando eu resolvi voltar para concursos públicos, eu tive que ir para a base, português, fui aprender as matérias, e conforme eu fui aprendendo, eu fui evoluindo, porque eu vim com a minha autoestima lá no chão, eu vim idealizando uma ideia que veio do meu cunhado, ex-cunhado, que veio idealizado dele, só que eu fui me descobrindo ao mesmo tempo, eu fui crescendo, então a minha cabeça, o meu ponto de vista, a forma de interpretar, a forma de julgar as pessoas, a forma de me julgar, a forma de escolher, tudo foi mudando.
Fui apanhando muito com a vida, aprendendo, e resolvi, através do autoconhecimento, reprogramar todinha a minha mente e o meu comportamento, não aquela reprogramação xamânica, tá? Fui terminar as minhas formações, fui procurar a avaliação para entender quais eram de fato as minhas dificuldades, fui investir em autoconhecimento, fui aprender a me comunicar, não essa comunicação, aquela comunicação não violenta que gera conflitos, fui entender meus traumas, os meus gatilhos, os meus defeitos, porque a gente também é terrível, a gente reclama dos outros, mas nós somos terríveis também. Fui aprender um pouquinho de cada coisa para ver o que eu precisava melhorar. Só que nesse processo de aprendizagem, eu resgatei a minha autoestima, eu passei a acreditar em mim. E quando eu passei a acreditar em mim, mesmo prestando concursos públicos, não sei se você é da minha época, mas você é novato, numa época que só tinha eu, praticamente, e a Carla Garbola. Isso aqui era selva, não tinha esse monte de professores que vocês têm aí. Era mais eu e ela com referência na época. Eu não levava muito a sério o meu canal, eu ficava mais no Facebook que eu tinha um crescimento muito grande, não era nem o Instagram e nem o YouTube, era ali que eu dominava mais, e ela já estava dominando mais o Instagram também, claro que também o Facebook, mas o meu Insta. Eu vim um pouco antes dela ainda, no início, quando ela foi, que Deus a tenha, que descanse em paz, quem não sabe, infelizmente a Carla Garbola já não está mais entre a gente, é importante parar esse minuto. Minha avó sempre dizia que sempre que a gente cita o nome de alguém que já descansa nos braços do Criador, que nós temos que fazer reverência, tá bom? Então, enfim, vamos voltar aqui. Então, o que aconteceu? Eu fui amadurecendo, eu fui mudando todos os aspectos. E nessa mudança, em que eu comecei a ter as minhas formações, eu recebi uma proposta lá, que era ajudar a cuidar de vocês. Na época era muito famosa a ideia de coach, né? Coach daqui, coach dali. E aí eu iniciei todo esse trabalho e, para minha grande surpresa, eu comecei a receber muita gente querendo que eu cuidasse. Mas era muito, eu lembro, como se fosse hoje, eu deixei um recado no Facebook, e aí quando eu vi, eu recebi uma tonelada de e-mail de gente querendo que eu cuidasse deles. Eles queriam aprender o que eu fiz comigo, o que me mudou para que eu conseguisse realmente resgatar a minha vida. Enquanto eu fui evoluindo relacionado a isso, eu focada em todos os TRTs, viajando o Brasil inteiro, com muita dificuldade para engrenar, fui dando entrevistas, saí em capa de jornal, saí em televisão, enfim, estava todo mundo acompanhando a minha vida pregressa. Só que ali eu fui percebendo o que de fato eu queria, e eu descobri que a minha questão não era ser servidora pública. Eu queria me entender, eu precisava de dinheiro, eu precisava pagar as minhas contas, eu precisava ter uma profissão, me sentir digna, né? Coisas que eu não estava conseguindo. Mas mesmo assim eu pensei, vou continuar me formando, vou continuar evoluindo naquilo que precisa e vou continuar prestando concurso público porque eu preciso virar essa página. E assim eu fiz. Fui muito ajudada por muitas pessoas, sou muito grata. Eu encontrei uma amiga que ela trabalhava, eu não lembro se era TAM ou Varingá, agora eu já não lembro, acho que era TAM. E eu lembro que ela me colocou como dependente, eu podia viajar o Brasil inteiro, pagando bem pouquinho. Eu tive a ajuda de muitas pessoas. Quando eu comecei a ser aprovada, uma das minhas primeiras aprovações foi lá no TRT 8. Gente, sou acostumada a falar por números, tá? Eu acho que é o Pará. TRT 8. Eu chorei tanto, mas daí a minha carreira já estava formada. Eu já estava terminando de me formar, eu já ia iniciar outras graduações, como psicopedagogia, neuroeducação, enfim, tinha ganhado cursos pela USP, fitoterapia, depois eu estava pensando em bioquímica, e eu queria me especializar ali cuidando de vocês. Foi um choque, foi um misto de felicidade, de tipo um sentimento de missão cumprida, sabe, conquistei aquilo que eu precisava conquistar, virei a chave e comecei a entrar em conflitos internos. Depois eu fiz o TRT 15, e graças ao bom Deus também fui bem, mas ali eu já comecei devagarzinho a entender o que eu queria. Enfim, aonde eu quero chegar com isso. Muitas das vezes eu pego perfis de vocês que vocês não sabem o que vocês querem de verdade. E muitas das vezes é difícil admitir isso. Tem perfis como estudar pelo desespero, por necessidade. Tem muita gente que consegue dessa forma. Porque se eu não tivesse me reencontrado, eu ia continuar estudando, eu ia encontrar força que eu precisasse para ser aprovada no concurso público como modo de sobrevivência. Isso ajuda para quem está passando necessidade. A pessoa pode ter todos os problemas que forem, mas se ela aprender como estudar, aprender e ter um bom direcionamento no desespero, ela consegue ser aprovada no concurso público e muitas das vezes, depois de um tempo, pede exoneração, que daí já, né, deu aquele respiro, conseguiu construir algumas coisas e acaba mudando de carreira. Já vi isso acontecendo.
mas já vi muitos que se forçam para estudar e nem estudam, porque malemar pegam nos estudos, é tudo empurrado, criou uma idealização na cabeça e tá ali há mais de 10 anos e não sai do lugar. Às vezes eu recebo gente há mais de 10 anos. Tempo atrás eu recebi uma pessoa que estava mais de 10 anos estudando para concurso público, psicologicamente extremamente afetada. Na hora de conversar no vídeo, dava para ver que a pessoa já estava cheia de cacuetes, com muitas dificuldades graves, uma pessoa assim, com mais de 40 anos, desempregada. Dava para ver algumas peculiaridades também. Ou seja, a questão talvez nem fosse o serviço público, o concurso público, outras questões que precisariam serem trabalhadas para que a pessoa tivesse, para que a pessoa conseguisse ter força para engrenar de algum modo e conseguir evoluir em algum aspecto, né? Temos esse perfil também. É importante eu falar sobre tudo isso, porque se você se identificar num desses perfis, pode ser que esse vídeo aqui acabe virando a sua chave, tá bom? E daí você pega essa informação, tenta criar um insight, investigar um pouco melhor em qual aspecto que você está, porque isso pode te libertar e pode te ajudar em grandes decisões lá na frente, tá bom? Muitas das vezes pode ser que você escolheu o tribunal e não é para você, pode ser que o seu seja o poder executivo, pode ser uma outra área, pode ser que você está tomando decisões por influência dos outros, de um modo bem amplo. No fim, quando eu tomei as minhas decisões, elas foram tomadas quando a minha autoestima estava resgatada, quando eu sentia segurança e percebi que mentalmente eu estava equilibrada, houve a clareza mental das minhas decisões. Quando eu tomei a minha decisão, foi assim uma migração muito tranquila, e vocês sabem que tem muitas pessoas que vocês seguem aí que também deixaram de ser servidor público para trabalhar em outras áreas em específico e estão indo muito bem, obrigado. Só que muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão, e às vezes a decisão que você tomou pode parecer a decisão mais correta no momento, mas conforme você for caminhando, é importante você estar atento nesse processo para entender, estou no caminho certo ou preciso tomar alguma decisão? Será que isso é para mim? Então, algumas vezes eu convido você a parar um pouquinho e fazer essa pergunta. Será que eu estou há 10 anos nisso? Será que eu estou há tantos anos e eu não saio do lugar? Eu não consigo mudar a forma que eu sou? O que de fato eu preciso para mudar? E eu sei que é importante, muitas das vezes, ter alguém de fora que consiga fazer essa avaliação. É importante, se você puder fazer terapia, ou mesmo fazer parte aqui, vocês sabem que eu também sou terapeuta, né? A gente pode entrar nesse processo como psicanalista, te ajudar, né, a como se reencontrar, não só para concursos públicos, ou mesmo que seja para concursos públicos, né? Os contatos vou deixar fixado aqui, seja qual área você estiver precisando de ajuda, só entrar em contato com alguém para ver o que é que está acontecendo, o porquê que você não está saindo do lugar, tá bom? Agora nós temos o outro perfil, o perfil daquele cristalizado, o influenciado, aquele que é assim que eu estudo, é um pesquisador nato, conhece de tudo, tá ali às vezes sendo cuidado, tá ali com o método e tá olhando mais 3 outras coisas em conjunto. Esse perfil é um perfil que é perigoso, é um perfil que quer tudo e nada tem. É um perfil que não consegue se transformar em especialista em nada, porque ele acha que tendo tudo, ele vai conseguir ser tudo. Aprendam comigo, eu fiz muito isso e era um dos motivos que me faziam derrapar demais no meu crescimento profissional. Não façam isso. Se você escolher um curso, se você escolher uma mentoria, se você escolher alguém para cuidar de você, você tem que abrir os seus olhos e se esforçar. Se você perceber que a coisa não está engrenando, você para ali e pensa, por que não está indo para frente? É porque eu não estou me dedicando? Não, eu estou me dedicando sim. Eu estou entregando todas as tarefas que são pedidas. Então, é para você. Ah, mas mesmo assim, eu entreguei todas as tarefas que foram pedidas e não deu certo. Pode ser que não deu tempo, pode ser que você precise um pouco mais de tempo, pode ser que a tua carga horária, pode ser que o material que você comprou precise ser transformado um pouco mais de tempo. Só que para transformar o material que você tem, também requer empenho e amor somente nele. Muitas das coisas que fazem com que você não seja aprovado, ou quem você conhece que não foi aprovado ainda, é não valorizar o material que monta e não saber montar um bom material. Não delegue responsabilidade para os outros. Entenda que a maior parte da responsabilidade de construir o teu próprio material precisa vir de você. Terceiro ponto. Às vezes,
Tá na nossa cara qual é o problema que faz com que a gente não seja aprovado, mas a gente não consegue enxergar porque a gente acha que está fazendo tudo correto. Mas quando a gente está fazendo aquilo que a gente entende que é correto, é para dar certo matematicamente. Então, toda vez que você ficar em dúvida sobre a avaliação que você está fazendo, sobre a tua trajetória, pense com cabeça de um matemático. Matematicamente, será que eu estou fazendo tudo correto? Matematicamente, será que esse material, esse número de páginas, essa carga horária e esse curso que eu peguei vai dar tempo com a carga horária que eu tenho em ver e revisar e fazer questões? Matematicamente vai dar certo? Que é o cálculo estratégico que eu coloquei lá para vocês no RA para assinante, que eu entreguei o ouro lá para vocês. Você, principalmente que é veterano, que já passou por um monte de metodologia aí, você sabe que o cálculo estratégico é a resposta para 85% de quem está encalhado, tá? Não vou fazer propaganda aqui, depois vocês olham aqui fixado nos comentários, mas volta aqui. Pronto. Depois, fiz essa avaliação. Ok. Tá, matematicamente, dentro do cálculo estratégico, tá tudo ok. Será que eu realmente tenho foco nos meus concursos públicos? Acreditem, gente, mesmo com todos os vídeos que eu gravo sobre foco, a maioria não tem foco. Não sabe escolher concurso público, não sabe se organizar. Quer ver? Vou dar um exemplo fatídico aqui para vocês. A pessoa vem crua, vamos pôr num TJ Rio de Janeiro. E ela quer conciliar TJ Rio de Janeiro com o CNU. Uma pessoa que aprendeu muito sobre foco não tem essa dúvida. Uma pessoa que aprendeu muito que um edital, para você manter o foco, tem que ter 70% igual, e nesse 70% igual, qualquer concurso similares, você só vai se preocupar com 30% porque todo o material está pronto, já é um passo lá na frente da aprovação. E mesmo dando as coisas, explicando, o povo ainda comete esse erro. E pior, quando terminamos prestei o TSE, aí abandona o material, vai lá, pega de novo o material de estratégia e começa do zero. Para piorar, às vezes ela até está em tribunais, mas começa do zero, ao invés de pensar desde o início como construir o meu material para ser sempre ele nas minhas revisões, com um site de questões todo organizado, uns cadernos bem específicos, para que, se 70% daquilo que eu tenho foco, que é o que já está construindo, eu tenha que me preocupar com os outros 30%, porque cada edital que for abrindo, eu só vou estudar os 30%, adaptar a banca que foi escolhida e continuar revisando o material que já está construído. Esse é um dos motivos que afundam a maior parte dos concurseiros. Isso é a base. Outra coisa que talvez seja o motivo que você está encalhado aí e não sai do lugar. Cabeça dura. Maria vai com as outras e aquela pessoa hipersensível. Ou seja, leva tudo pro lado pessoal. Dificuldade de lidar com conflitos, dificuldade de lidar com sentimentos. A pessoa que ela não tem psicológico forte para lidar com as coisas em volta dela, tem que fortalecer o psicológico em terapia. Ela não vai conseguir aguentar a batelada, porque para conseguir aguentar o que vocês aguentam no mundo de concurso público, é para poucos. Muitos querem. Poucos dos poucos irão conseguir. E para que você chegue um dia nesses poucos dos poucos, eu estou dando aqui a base, os pilares que você precisa ter. Então, presta atenção. É muito importante, depois de fazer essa avaliação, ter uma percepção de quem é você. Às vezes eu pego o perfil de gente que a gente vai lá, organiza, e aí fala, fiquei dias sem estudar porque estava vendo futebol. Às vezes com a iminência de um concurso para sair. Quando que uma pessoa assim, com esse comportamento vai ser aprovada? Se não mudar isso. Ter dificuldades de se organizar, ter outras questões que precisam ser trabalhadas, mas quando a ferramenta é apresentada para a solução do teu problema, tem que executar, tem que insistir, porque mudar comportamento não muda do dia para a noite. Demora para mudar, mas basta ter consciência disso, estar atento
Ser responsável, falar a verdade sobre as coisas que você está fazendo, já é um processo de coragem e o começo da libertação. Por isso que eu valorizo muito quem é sincero, quem fala a verdade, quem tá capengando, mas principalmente aquele que, apesar das dificuldades, não desiste, está ali com a mente aberta à mudança. Cuidado. Eu, às vezes, sofro com isso. Às vezes, crio tanta expectativa. Não crie, ninguém é perfeito. Não pode ficar escolhendo coisas, ou pessoas, ou cursos, ou concursos, ou mentoria com base nas suas expectativas. Isso separa o adulto da criança. Ninguém é perfeito. Aprender a valorizar as coisas das pequenas coisas também vai te ajudar a transformar o pequeno em algo grandioso. Porque às vezes a pessoa ela tem 80, 90% de muita coisa e basta isso aqui para a pessoa chutar que não gosta mais, que não quer mais. Mas não é o outro problema, deve ser alguma projeção de alguma coisa que você passou lá na frente e você está projetando nas pessoas. Cuidado com com as questões da cacholinha, porque isso afeta a gente, não é fácil enxergar isso. Tá bom? Então, cuidar também aqui da alma, do coração e da mente é essencial. Tempo, parar para perguntar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou no caminho certo? Pode te ajudar, às vezes, a não insistir no erro, às vezes, a não insistir naquilo que você acha que é para você e talvez não seja, ou se você não tem escolha, estou numa situação de desemprego, uma situação que eu tenho que passar no concurso público, você tentar ver quem são as pessoas que estão em sua volta, quais são as coisas que você está absorvendo no mundo virtual, porque se você escolhe uma coisa, um material, alguém para organizar os seus estudos, tem que ser uma coisa só. Ficar pipocando um monte de coisas não vai te transformar no melhor dos melhores. Isso é assim com todo mundo, tá bom? Vou indicar esse livro aqui para você. Pode agregar um pouquinho também aí nessa reflexão, tá? Conta um pouco da tua história, comenta aqui que eu quero conhecer cada vez mais o meu público, ou mesmo quem já está chegando, tá bom? Fiquem bem, espero que tenha sido uma boa reflexão.